Oi, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês. Pois é, mais um pouquinho de desabafo. É assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. Por que eu faço esses desabafos aqui? Porque eu sei que tem muita gente que passa o que eu passo. Tem muita mãe que passa o que eu passo. Não é só eu, entende? Então, assim, se as pessoas não quiserem comentar nada, sabe? Não quiser falar, não falem, mas também não me critiquem. Porque já ouviu aquela história dos, dos dedos apontados para alguém? Ah, porque você é isso, você é aquilo, julgando. As pessoas esquecem que tem esses três aqui voltado pra gente. Então, eu fiz esse canal, vou continuar fazendo como um desabafo mesmo, sabe? E vou deixar aí solto livre. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Porque eu sei que tem muita mãe que passa tanto situações muito boas como iguais ou piores do que eu. Agora é um momento que eu tô sozinha em casa, né? E é o único momento que eu tenho assim para poder gravar, porque à noite eu não posso gravar porque eu não tô sozinha, né? Então, eu não estando sozinha, eu não posso falar aquilo que eu sinto, aquilo que tá acontecendo, né? Muita mãe, muitas vezes é maltratada pelos filhos. Às vezes, assim, à vista ninguém percebe, mas só quem está morando dentro da casa com os seus filhos é que sabe o jeito que eles tratam as mães, não é verdade? Eu não posso falar de uma pessoa, né? Se eu não sei o que ela passa, se eu não sei o que ela passa, entende? Aí algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu não escutei a outra versão, né? Aí eu digo assim: eu sou uma mulher muito bem resolvida na minha vida, sabe? Fui criada até os 4 anos pela minha mãe, depois o meu pai me tirou da minha mãe, me tirou literalmente dela. E fiquei longe da minha mãe e fui criada com meu pai, só que meu pai era muito ausente. Eu não tenho nem mais minha mãe, nem mais meu pai. Mas dos dois, apesar da minha mãe não ter me criado a vida toda, sabe? Eu tenho muito mais carinho pela minha mãe, porque eu me pus no lugar dela. A vida inteira, até quando eu era mocinha, quando eu tinha meus 15 anos, eu me punha no lugar dela, sabe? Tipo assim, eu falava assim: poxa, quanta coisa ela não passou, o que ela não sofreu na vida, sabe? A história da minha mãe é uma história muito sofrida, né? É muito sofrida mesmo, sabe? Ela ela era tida como louca porque, tipo assim, na época da minha mãe, até em 1900 e bolinha, 1600 e pouco, 1700, tinha essa coisa de quem falava sobre previsões, fazia previsões, né? Era tido como bruxa, como louca, era queimada na fogueira. E a minha mãe tinha isso, sabe? Ela falava as coisas, ela previa as coisas. E aí as pessoas não acreditavam nela. Só acreditava quando acontecia as coisas, né? Aí já era tarde demais. Minha mãe sofreu muito. A minha própria mãe me contou.
coisas da vida dela quando eu tinha meus 15 anos, que eu consegui morar com ela por conta de um tio postiço. Ele foi pedir pro meu pai dizendo que minha mãe estava desenganada e que ela ia morrer e que minha mãe me amava muito e queria passar o fim da vida dela comigo. E realmente, né, foi isso que aconteceu. Eu fui morar com a minha mãe com 15 anos, né? E aí eu tô olhando pro papel porque eu tô desenhando, tá, gente? Quando eu falo, eu gosto de desenhar, rabiscar. Então, a minha mãe disse que por muitas vezes levaram ela para um lugar onde dava um choque na cabeça dela. Vocês imaginem, naquela época, né? Ela levar choque na cabeça, uma pessoa levar choque na cabeça. Pensa o que não passou uma pessoa assim. Então, assim, eu respeitava muito a minha mãe, demais a minha mãe, sabe? E no momento, eu não respondia para ela, sabe? Eu não fazia nada que pudesse magoar ela, você entende? Porque eu sabia mesmo. Eu me lembro de coisas quando eu tinha 4 anos, sabe? De situações quando eu tinha 4 anos. Camisa de força, indo buscar minha mãe. Camisa de força, vocês têm ideia do que é isso? Aí vocês vão falar, nossa, então tua mãe era louca? Não, minha mãe não era louca, não. Minha mãe era bem lúcida. Só que ela tinha um problema, assim. Ela era alcoólatra, né? Então, eu acredito muito que a gente tem uma missão na vida, né? E a gente tem que lutar contra aquilo que você, talvez, os familiares passaram, né? Então, assim, graças a Deus, dos filhos que ela teve, todos os outros foram alcoólatras, que também não estão mais aqui, já se foram. E eu, graças a Deus, teve uma época da minha vida, hoje, né? Eu não vou dizer hoje, não que eu seja alcoólatra, mas teve uma época da minha vida que, tipo assim, não era todo dia que eu bebia, mas eu bebia, toda semana. Não era todo dia, mas uma vez por semana eu tinha que beber qualquer bebida. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça e falar assim, meu Deus, se a minha mãe é alcoólatra, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque isso é hereditário, tem na genética. E eu vi a situação do meu irmão, da minha irmã, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu não quero essa vida para mim, não. Não é isso que eu quero para minha vida. Então, eu falei, não, vou parar com esse negócio de toda semana beber. Sabe? Tipo assim, toda semana, que eu digo final de semana, eu tava bebendo, saía, bebia. Não, então eu parei com isso. Então, assim, eu sei que não sou alcoólatra, porque... E já frequentei o AA, não por conta de mim, mas por conta de pessoas que eu levei pra lá. Tipo assim, fui casada com alcoólatra. Então, assim, parece que essa vida, a minha missão era ajudar essas pessoas, sabe? E tá presente na vida delas para aprender alguma coisa. E eu aprendi bastante. Então, eu sei que não é fácil, né, uma pessoa... A minha mãe, ela tinha... Quando ela bebia, eu acho que ela... porque diz que a gente bebe, às vezes se solta, né? E aí a gente libera tudo aquilo que tá guardado dentro da gente, você vai falando, você tem atitudes. Então, talvez quando ela bebesse, ela começasse a falar tanta coisa. E talvez ela sempre foi uma pessoa que nunca foi de machucar ninguém verbalmente e nem fisicamente. Mas quando ela bebia, ela
Eu acho que ela tirava essa coisa de não machucar os outros, de não agredir, e ela ficava ao contrário. Ela gritava, ela falava alto, sabe? Ela, nossa, mas assim, com as pessoas que não eram boas com ela, porque eu lembro que mesmo ela estando assim, quando ela chegava perto de mim, ela me abraçava. Eu lembro que ela chorava, abraçava comigo e dizia que me amava, sabe? Eu tinha 4 anos, eu lembro disso. Lembro de situações, gente, que olha, eu lembro uma vez, eu tinha 7 anos, quando eu fui morar com meu pai. Não, 7 não, eu tinha. É, porque foi assim. Primeiro, meu pai morou com a minha mãe na casa que a gente morou, até ele arrumar uma amante, sabe? Então, assim, eu morei eu vou chamar de casa velha. Eu morei nessa casa velha durante muitos anos com o meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, que era irmã dele, né? É, e eu via tudo que a minha mãe passava com meu pai quando eu tinha 4 anos. Eu lembro que uma vez a minha mãe não estava bem, porque o casamento dela com meu pai não estava bem, meu pai começava a destratar ela. E aí foi então que ela começou a beber, por causa do meu pai, sabe? E aí eu lembro que a mamadeira naquela época era de vidro, eu tinha 4 anos. E aí eu fui correr com a mamadeira na mão, caí, o vidro que eu pisei num caco de vidro. Era sangue para tudo quanto era lado. Ah, minha mãe desesperada, só que minha mãe não podia fazer nada. Aí eu lembro que eu perguntei, eu já falava com 4 anos, eu entendi alguma coisa, eu acho, né? Porque eu lembro disso, que eu perguntei, tia, que é isso que a minha mãe bebe, que deixa ela assim? Porque ela ia na geladeira e eu via que ela bebia uma coisa que parecia água. Aí ela primeiro ela falou, é água. Eu falei, então vou tomar essa água aí, porque eu quero, eu quero essa água que a minha mãe, criança, né? Minha mãe tomava toda hora aquela água. Aí minha tia falou assim, não, essa água, passarinho não bebe. E você é como um passarinho, você é criança. Se você beber, você vai ficar pior do que ela. E você pode. Minha tia falava que eu podia morrer. Aí eu fiquei com medo, né? Aí eu falei, tá bom, então eu não vou tomar essa água. E minha mãe, nossa, gente, eu lembro disso, coisa louca. E eu sei o quanto minha mãe, mas eu nunca julguei minha mãe, porque eu sei que a vida dela foi muito sofrida. E aí, nessa época ainda que ela morava com meu pai, eu lembro que eu saí pra fora berrando, porque eu entrei na sala, a casa era enorme, gente. Eu entrei na sala, tava assim, minha mãe deitada no sofá, meu pai com o travesseiro na cara dela, tá tampando, e gritando e xingando ela. Quando eu vi aquilo, minha mãe se debatendo, ela estava se debatendo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ajudar minha mãe. Mas na minha cabeça, o meu pai era grande, eu não podia, não tinha como eu ajudar. Porque o meu pai era grande, eu não podia com ele. O que eu fiz? Eu saí para fora do quintal e comecei a gritar, socorro! Porque aquilo para mim era tentar matar alguém. Na minha cabeça, porque eu saí para fora correndo no quintal, gritando, socorro, alguém me ajuda, meu pai tá querendo matar minha mãe. Pois é, eu me lembro disso. Eu tinha 4 para 5 anos, gente. Aí minha tia veio e aí a situação, sei lá, e graças a Deus, naquela época minha mãe não morreu. Aí ele ficou com a amante, separou dela e eu fui morar com a minha mãe um tempo, né? Só que aí o meu pai, gente, parece um filme que passa na minha cabeça. Eu lembro de coisas que até Deus duvida, mas enfim, o meu pai foi buscar. Eu lembro que ele chegou lá, eu tava brincando embaixo do prédio com um amiguinho, eu só tinha um amiguinho que era um japonesinho. Aí tava lá, eu tava de calcinha, né?
Só de calcinha, porque tava um calor, eu acho, tava de calcinha. Pra mim estar só de calcinha. Aquelas calcinhas que tinham uns frufru atrás, fralda e fralda, sei lá se era fralda, mas eu lembro que era aquelas calcinhas que tinham uns frufru atrás, sabe? A cidade não usava mais fralda, não. Aí meu pai chegou, me pegou e falou assim, nessa época meu pai me tratava bem. Menina, o que que você tá fazendo aqui? Cadê tua mãe? Não sei o que, não sei o que lá. Aí ele me pegou no colo e subiu, né? E aí, quando a minha avó viu meu pai, pegou eu do colo dele e me levou não sei pra onde, mandou alguém sair comigo, né? Eu sei que depois o meu pai, nesse mesmo dia, meu pai me pegou, me trocaram de roupa e eu fui embora com meu pai, entendeu? E aí eu fui morar com meu pai. Eu tinha quase 5 anos, pode ser isso. Ou 5 anos, né? Mais ou menos essa idade. E fui ficar com meu pai até os meus 15 anos. Então, assim, eu nunca julguei minha mãe. Minha mãe, para mim, sempre foi sagrada. Porque eu sentia a dor que ela sentia, mesmo não passando. Eu não sei se vocês vão entender isso. Mas eu sentia a dor que ela sentia, sabe? O choro dela era muito sentido. Ela chorava mesmo, chorava, sabe? E eu tinha um irmão, nessa época, ele tinha, quer ver a idade dele? Eu tinha 4, 8. Ele tinha 11 para 12 anos, meu irmão. Só para vocês terem uma ideia, eu só fui descobrir, e ele morreu sem saber que o pai dele era o meu pai. Só para vocês terem uma ideia. Família doida, né? Mas enfim, não tenho mais meu pai, já perdoei ele. Mas para mim, gente, mãe é sagrado. Mãe é a coisa mais sagrada do mundo. Não interessa o que a mãe fez, o que ela passou. A gente tem que se pôr no lugar da mãe, sabe? E eu fico muito triste quando eu vejo mães na mesma situação que eu, ou pior. E fico muito feliz quando eu vejo uma mãe que tem um filho que leva ela para passear, que viaja com ela, sabe? Eu tenho amigas assim, que falam, nossa, eu não sei por que, que o seu filho te trata dessa maneira. É, porque já me conhece há muitos anos a pessoa e conhece meus filhos. Então, o filho dela, ela passeia, o filho leva ela para passear, sabe? Viajam juntos, sabe? Então, eu acho tão lindo e eu falo, não só para ela, como para todas as mães, eu falo assim, poxa, queria eu ter um filho que se preocupasse comigo, que gostasse, que me amasse, né, de verdade. Sabe aquele filho que vai na casa da mãe para perguntar, liga para ela todos os dias. Eu tenho amiga que é assim. E eu falo, não é que eu tenho inveja. Às vezes posso até ter, eu ainda falo para ela, porque é uma coisa, gente. É uma coisa que é assim, sabe? É impressionante, sabe? É impressionante como eu falei nos vídeos anteriores. Então, o que que acontece? Por que que eu vim contar esse desabafo? A mesma coisa, filhos, né? Filhos. Eu tenho uma filha que é evangélica fanática e eu não suporto isso, gente. Fanatismo em lugar nenhum é bom. Tudo que é excesso é prejudiciável, não é bom, sabe? Então, eu não gosto de fanatismo, sabe, gente? Eu não gosto de fanatismo. Então, assim,
já conversei com a minha filha, já falei com ela, e ela às vezes me trata como se estivesse falando com pessoas da igreja, sabe? E o certo não é isso, é você falar, ô mãe, isso, ô mãe, aquilo. Irmã, não sei o que lá. Pô, que irmã? Irmã, mas não é irmã. Que não tá falando com ninguém da igreja pra falar assim comigo, né? Eu falei assim, você quer... Tudo bem, você quer fazer a tua escolha? Faça a tua... Se tem a sua religião, eu posso até respeitar, só que você respeite a minha. E você, quando estiver comigo, não fale da sua igreja, que eu não falo do meu kardecismo. Mas não adianta. Ela tá do meu lado, ela quer me converter a tudo quanto é custo. Só que eu me sinto bem no kardecismo. Eu me sinto bem. Se eu não fosse kardecista, ou se eu fosse uma evangélica, ou se eu fosse qualquer outra religião, eu não estaria nem mais na Terra. Então o kardecismo, ele me ajuda nisso, a me manter em pé, sabe? Porque eu acredito em reencarnação, vidas passadas, espíritos de luz, mentores. E eu sei que eles me ajudam quando eu tô nessa vibe de tá entrando em depressão. Gente, vou falar pra vocês, eu não tenho família, eu não tenho assim ninguém. Então, o que acontece? Como eu já entrei em depressão profunda há um tempo atrás, eu não tinha ninguém para me levar nada na cama, assim. Isso há muitos e muitos anos atrás. Assim, deixa eu ver, essa depressão, essa primeira depressão profunda que eu tive foi... Eu tenho... eu acho que eu tinha uns 32 anos. Então, assim, faz quase 30 anos. E eu já era kardecista. Mas entrei em depressão profunda pelos acontecimentos que eu estava passando, por tudo que estava acontecendo comigo, que eu já esqueci, porque assim, eu aprendi o seguinte, que o que é ruim a gente tem que esquecer, né? A gente não pode guardar mágoa, não pode guardar ressentimento de ninguém. A gente tem que jogar pro universo e mandar embora, porque aquilo não nos pertence, porque assim nós ficamos mais leves. Então, eu aprendi isso. Só que eu entrei numa depressão tão profunda naquela época. Gente, eu ficava só na cama, eu não comia. E eu vou falar. Se não fosse os mentores, o meu mentor, pode me chamar até de doida, não tem problema. Mas tipo assim, eu vou até fazer um comentário meio besta, mas eu vou falar. O evangélico não escuta o Espírito Santo, não fala em outras línguas, a língua dos anjos, não é assim que vocês falam? Então, o kardecista, ele tem um mentor que nos conduz, que nos fala com a gente. E nessa época eu lembro que eu não queria saber de nada, gente. Eu não comia, eu não queria ver televisão, eu só dormia o dia todo, o dia todo. Peguei licença médica, fiquei afastada há mó tempão, não fazia nada, não tinha vontade. Pra vocês terem ideia, tava tão feia a coisa que nem tomar banho eu queria, tá? Eu sei que eu acho que foi numa época de uma separação de um casamento. Eu sei que eu peguei, o que aconteceu? Eu tava na cama, chorando, quando eu escuto assim, levanta agora dessa cama. Eu até me assustei, né? Porque eu nunca escutei meu mentor falando dessa forma. Só que ele falou de um jeito que parecia tipo assim, um pai, uma mãe. E aí eu falei assim, nossa, vai tomar banho agora. Eu tô mandando, vai já agora. Você vai levantar dessa cama, você não vai ficar mais aí. A partir de hoje você não vai ficar mais assim. Não sei, gente, se eu vou falar pra vocês. Olha, é obra de Deus.
eu simplesmente levantei da cama e fui tomar o banho. Eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei debaixo do chuveiro, tava calor, água fria, eu botei assim a água correr, para mim era como se eu estivesse debaixo de uma cachoeira. E eu pensava, tá me limpando, essa cachoeira tá me limpando, e eu vou ficar boa, vou ficar boa. Eu comecei a mentalizar isso, sabe? E eu escutava, é isso que você tem que falar, é isso, você não vai ficar mais assim. E aí, assim, a partir daí eu comecei a melhorar. Essa foi minha primeira depressão gravíssima, profundíssima, que eu passei, eu acho que uns 2, 3 meses num estado lamentável, sabe? Fiquei doente, fiquei mal, fui internada, mas internada porque eu não comia, né? Pensei que eu ia morrer mesmo. Só que assim, eu nunca tive coragem dessas coisas, porque no kardecismo você não pode tirar a sua vida. Então, por isso que o kardecismo me ajuda bastante nesse sentido. Por mais que eu passe, por mais que eu chore, posso chorar a semana inteira, seja o que for, eu sempre... eu chamo de fé, né? Também. É fé, sabe? É fé em acreditar que existe um poder maior, sabe? Um Deus, né? Primeiramente Deus, né? E depois nosso anjo de guarda, porque nosso anjo de guarda, nosso mentor, nos ajuda por conta de Deus permitir que ele nos ajude, né? Deixa eu só limpar a câmera um pouquinho, porque essa câmera deve estar meio... Vamos ver. Pronto, limpei um pouquinho. Então, essa minha primeira depressão foi assim, sabe? E durante muitos anos, eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer outro, porque se ficar muito longo, vocês não vão ver até o final, tá bom? E vou continuar falando sobre o meu desabafo.